Bom dia, irmãos, bom dia, paz de Jesus, amor de Maria. Começando nosso café com Jesus. Nós estamos falando sobre alma. E diante da nossa alma, no Catecismo da Igreja Católica, o nosso coração se une a Deus. A cada momento que fechamos os olhos e se colocamos diante dele com o nosso viver. E não é diferente todos os dias. Por isso, começamos, irmãos, nosso café com Jesus, direcionando o nosso coração para Deus. Senhor, louvo-te por sua grandeza, louvo por sua bondade, onde reconheço e conheço através do que é bom encontrar somente em ti o verdadeiro sentido do amor. Deus meu Deus, eu te adoro, eu me entrego ao seu querer, consagro a minha vida toda, a minha casa, a minha família, tudo que tenho, Senhor. Ao seu comando inclino todo o meu agir, o meu proceder, a vós. Deus meu Deus. Bom dia, irmãos, que a bênção de Deus esteja sobre cada lar, sobre cada família, diante do catecismo da Igreja Católica, diante da tradição, diante do magistério, diante dos ensinamentos que temos com a Palavra de Deus e com a Igreja. Hoje nós estaremos falando sobre alma, destino último da alma, parágrafo 1021 e parágrafo 1051, onde o nosso título é O Encontro Final com Cristo. Sabe, irmãos, esse encontro final é o maior desejo de todo cristão. Assim deveria ser desejarmos ardentemente como os santos, estar diante de Deus, estar diante de Jesus, na presença dele. Mas de que forma? Aonde que nós colocamos toda a nossa confiança. Aquele que confia no Senhor, aquele que se coloca a caminhar com ele, aquele que se coloca a unir a ele. Nada vai perturbar teu coração. O Evangelho de hoje vai falar isso também. Muito interessante, irmãos. Como a gente sempre fala, como que Deus age na simplicidade. Nós não preparamos nada para estar falando o Evangelho hoje, justamente do tema que nós estamos falando, sobre esse encontro final com Jesus. Ele vai preparar uma morada para nós e ele retorna para nos levar junto dele. Então, o coração que se arde ao encontro do Senhor, ele vai entender o que nós vamos estar falando hoje. O parágrafo 1021, que vai dizer assim: a morte põe um fim à vida do homem como um tempo aberto ao acolhimento, ou à recusa da graça divina manifestada em Cristo. O Novo Testamento fala do juízo principalmente na perspectiva do encontro final com Cristo, na segunda vinda deste, mas, repetidas vezes, afirma também a retribuição, imediatamente depois da morte, de cada um em função de suas obras e de sua fé. Então aqui, cada um em função das suas obras e da sua fé. Uma fé sem obras é uma fé morta, como diz Paulo, né? Então, diante da fé, de acreditar em Jesus, nós temos que ter a nossa obra. A obra como? A obra no amor, a obra na doação, a obra na entrega, a obra na confiança em Deus. Esta obra voltada para Deus e para o meu próximo. A parábola do pobre Lázaro e a parábola de Cristo na cruz ao bom ladrão, assim como outros textos do Novo Testamento, falam de um destino último da alma, que pode ser diferente para uns e outros. Por isso, queridos irmãos, na casa do meu Pai há muitas moradas. Vou prepará-los um lugar, o Evangelho de hoje. Há lugar diferente para um e para outros. Uns vão por purgatório, outros vai direto diante de Deus. Isso é o grau da santidade. O que é santidade? É a purificação do corpo e da alma. É aquele que se colocou diante de Deus, aqui em vida, purificando-se, unindo-se. O que é purificar? É você ter uma unidade com Cristo tão grande, tão grande. É isso que os santos viveram, né, aqui na Terra. É aquela unidade, tem uns que chegaram a surgir até as chagas, né, de Jesus no seu corpo. Uma unidade única com Jesus. Todo de Deus, voltado para Deus, o seu agir, o seu proceder. E aí, queridos irmãos, a igreja sempre toma cuidado para
que é o reconhecimento desta santidade diante dos santos. Então, assim, para que chegasse esse grau de santidade, né, os santos foram estudados pela igreja, modelado todo o agir deles com Cristo. Neste mover, ela reconhecendo, a igreja reconhecendo o grau de santidade. E neste grau de santidade pela palavra, pelo que o entendimento estarão diante de Deus para o julgamento. E aí o destino final, que é a vida eterna ou a morte eterna. Para que tudo isso a gente possa compreender, vamos ler mais o parágrafo 1051, que vai dizer assim: cada homem em sua alma imortal recebe sua retribuição eterna a partir de sua morte, em um juízo particular feito por Cristo, juiz dos vivos e dos mortos. Então, quando a gente morre, a gente vai diante desse juízo particular com Cristo. E qual que é esse juízo particular com Cristo? Nós vamos ver agora na palavra em Lucas 23, do versículo 32. Jesus, lembra-te de mim quando tiveres entrado no teu reino. Jesus respondeu-lhe: em verdade te digo, hoje estará comigo no paraíso. Era quase hora sexta, em toda a terra houve trevas até a hora nona. Escureceu-se o sol, e o véu do templo rasgou-se pelo meio. Jesus deu então um grande brado e disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E dizendo isso, expirou. Palavras da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, aqui estamos diante dos dois ladrões que estavam pregados na cruz com Jesus. Um questiona Jesus: se é mesmo o rei, por que não salva nós? Por que você está aqui? E o outro chama a atenção daquele que falou isso. Ele não fez nada, ele não é digno de estar aqui. E aí ele fala essas palavras, né? Ele diz assim: para nós isto é justo, recebemos o que merecemos, os nossos crimes. Mas este não fez mal algum. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim. E Jesus respondeu: que hoje estarás comigo no paraíso. Então, irmãos, aqui deixa muito bem claro o destino da alma que se coloca diante de Deus com Jesus. Hoje estará comigo no paraíso. Então, querido irmão, há um destino para essas almas até a segunda vinda do Senhor, ao paraíso com Jesus. Que o Espírito Santo de Deus direcione o nosso coração para que a gente acredite na vida eterna, para que a gente não tenha medo da morte, porque a morte é temida por aqueles que não acreditam em Jesus, porque para eles é um destino final, para nós é um começo da vida, para nós é uma unidade com Cristo concreta. Coloca a mão no teu coração e diga assim: Senhor, eu creio, mas aumentai a minha fé, porque eu necessito que a cada dia eu me una mais contigo, Senhor. E a cada dia eu busque a tua presença na minha vida, aqui em vida, para que eu possa estar unido com o Senhor neste paraíso. Obrigado, Jesus. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Grande abraço, irmãos.